Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, mamães e papais e curiosos, interessados na infância. Bom dia! Ó, o cafezinho aqui, ó, de todos os dias, delícia. E o de vocês, tá aí também? A Jaque já colocou aí uma xícara de café. Tamo junto, tamo junto. Bom dia, Viviane, Vanessa, Daiane, Jaque, Yasmin, quem mais? A Fabi. Karen, a Cris, a Jéssica, a Lídia, bom dia meninas, a Fer, Ana Carolina, bom dia, sejam muito bem-vindas de volta às nossas conexões da manhã, né? Agora a gente encerrou uma semana intensa de jornada, que foi incrível. Quem estava na jornada aqui, levanta a mão. Quem conseguiu assistir, quem estava comigo na semana inteira, ou pelo menos depois conseguiu assistir alguns dias, coloca aí pra mim, pra eu saber. Porque depois de uma jornada intensa que a gente teve na semana passada, estamos agora de volta às 7h45 de segunda, terça e quarta, ok? Bom dia, Gabi! Bom dia, Andressa! Essa Gabi aqui hoje estava na jornada, eu lembro desse nome. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Lucas! Bom dia, a Fer também tava, muito bem. Que delícia, foi muito bom, né, gente? Semana passada aconteceram muitas coisas turbulentas, vamos dizer assim, que eu acredito que seja tudo espiritual, mas valeu muito a pena, né? Pra mim, pelo menos, aconteceram coisas que eu acredito que foram muito espirituais, pelo menos pra mim que sou cristã, que sou muito cristã. Então, eu acredito muito nisso. Eu estava disseminando tanto conteúdo importante, tantas famílias sendo impactadas de alguma forma, nem que seja um pouco, sabe? Às vezes a gente acha que é uma mudança tão pequena, mas para Deus é algo tão gigante, né? E a gente estava trabalhando no amor, na conexão, no vínculo, na família. Então, é claro que ia acontecer, né? Muitos perrengues espirituais aí. Mas a gente seguiu firme e forte, né, meninas? Quem tava comigo viu. Quem não tava, eu acho que ainda as lives estão disponíveis, dá tempo de você acessar o seu e-mail para quem se inscreveu na jornada e receber os e-mails. Acesse seus e-mails que você consegue assistir as aulas ainda. Acho que é a última semana que eles vão deixar liberado. Se eu não me engano, depois eu solto nos stories para vocês. Tá bom? Mas dá tempo de assistir, que eu acho que super vale a pena. E pessoal, não esqueçam, estamos com curso aí liberado, as inscrições abertas para imersão Mães que Evoluem. A imersão, ela vai ser mais profunda, ela vai ter aprendizados importantes. Aí tem gente me perguntando, Gabi, é o mesmo workshop que eu fiz o ano passado? É e não é, tá, gente? Vai ter ferramentas que vocês já viram para quem fez o workshop, vai ter algumas ferramentas que eu já dei no workshop também, e terão outras ferramentas que não teve no workshop, tá? Que eu vou falar um pouquinho também sobre criança interior. Então, vai ser e não vai ser, né? Eu dei uma alterada naquele workshop, vamos dizer assim. Eu dei uma acrescentada porque eu aumentei o número de horas. Aquele workshop era uma noite e uma tarde, o que teve o ano passado online. E essa imersão é uma noite e um dia inteiro, tá? Então eu troquei algumas coisas, outras coisas vão ter que não tinha, outras vão se repetir, tá? Ah, então não sei se eu faço, será que eu faço de novo? Gente, teve mães no presencial, ainda quando se podia fazer evento presencial, né, nessa pandemia, que fizeram os meus treinamentos 2 ou 3 vezes e elas falam pra mim que o aprendizado sempre é rico, cada vez que faz é uma ficha nova que cai. Então, se você já fez algum workshop e quer refazer, além de ter coisas novas que você não viu no workshop que eu dei o ano passado, o ano retrasado, terão coisas repetidas que talvez seja importante para você relembrar, tá bom? Com certeza vai ser um aprendizado novo. Mas bora lá, gente! Espero que o final de semana de vocês tenha sido maravilhoso, que vocês tenham conseguido ficar em família. Eu fiquei, foi bem gostoso, grudado com os meus pitucos. Quanto mais a gente gruda, mais eles querem ficar grudados, né? E hoje, bora lá, começando a semana para novos trabalhos, né? Começar os atendimentos aí, com fé em Deus, caminhando. Gente, por que eu trouxe Dia do Sim pra gente falar? Porque tá rolando uma repercussão sobre esse filme, não sei se vocês viram já,
Quem já ouviu falar sobre esse filme, para eu saber se todo mundo aqui conhece? Ele tá no Netflix, é O Dia do Sim, foi uma estreia, o Netflix fez toda criou uma expectativa para o lançamento desse filme e ele foi lançado, se eu não me engano, há umas 2 semanas. Eu assisti no dia do lançamento, adorei, achei muito bacana o filme, é uma historinha tranquila de se assistir, não é nada pesado, nada, mas é muito bacana de se entender na visão, né, de comédia da criança, do pai, da mãe, então muito bacana, certo? Quem não viu, eu indico para assistir. Olha lá, a Carla tá dizendo, não vi. Carla, tá lá no Netflix, só assistir O Dia do Sim. E eu trouxe essa reflexão porque é importante a gente não só assistir as coisas para passar o tempo. Desde que eu comecei a minha imersão no meu autoconhecimento, né, eu comecei a minha evolução, eu nunca mais assisti nada sem aprender alguma coisa. Então, sempre que você for assistir um filme, não importa, e cuidado com o conteúdo, né, gente? Você não vai pegar um filme de morte, assassinato e vai se aprender o que com aquilo, né? De guerra, a não ser que esteja uma história toda fundamentada aí por trás, mas senão não tem muito o que aprender nesses filmes. Mas quando você procura um filme bom para assistir com uma história boa, é importante você aprender a tirar dele algo que vai acrescentar ainda na sua vida, porque a gente sempre tem o que aprender, tá? Falando nisso, eu vou indicar depois nos stories um outro filme que eu assisti sábado, muito bonito, mas esse é mais triste, mas é muito bonito também pra gente entender as necessidades da criança. Depois eu indico pra vocês, não fujo do assunto da live, tá vendo? Minha cabeça já vai lá longe. Mas aí eu assisti O Dia do Sim e trouxe algumas reflexões. Então vamos lá, pra quem não viu, vou dar um comentário assim, sobre o filme, sem dar muito spoiler, mas óbvio que vai ter um pouco de spoiler nessa live, tá? Mas ainda que tenha spoiler, acho que vale a pena assistir. Ivan, Dia do Sim, tá? O filme chama Dia do Sim, tá no Netflix e vocês podem assistir com toda a família, porque é liberado, né? Classificação livre, o filme é muito, muito bonitinho. Então o filme conta a história de uma família com 3 filhos, sendo um adolescente já, um menininho mais novo e a caçulinha, né? Que é uma menina também, um pai e uma mãe que trabalham muito, tá? No filme ele retrata algumas coisas. Então, por exemplo, retrata a mãe. Olha, gente, isso foi incrível no filme, sabe? Retrata a mãe antes de ser mãe. Então, como a pessoa era antes de ser mãe, como ela vivia a vida mais leve, né? Como ela seguia o curso da rotina dela mais tranquilamente. E aí, depois que ela se torna mãe, ela muda completamente. E o filme traz isso um pouco exagerado, então assim, traz uma mãe, antes de ser mãe, mais relax, mais leve, mais tranquila, mais alto astral, mais positiva, e uma mãe depois neurótica, sistemática, perfeccionista, exigente, autoritária, né? Depois que se torna mãe. E o que a gente tem de revelação quanto a isso, né? Traz também o casal que estava bem, se aventurava, festava, passeava, e depois que eles casam, estão sempre mais voltados para os filhos, o marido acaba só mais trabalhando, a mãe faz o papel de chata, o pai o papel de legal. Então isso traz muito uma reflexão sobre a nossa própria criança interior. Então, como a gente era antes de ser mãe, por que muda tanto assim? Por que a gente se torna outra pessoa? Porque aquilo que eu falo pra vocês, quando nasce um filho, não nasce uma mãe. Quando nasce um filho, nasce com ele as nossas dores, que a gente viveu, que tá lá no subconsciente, as dores que a gente nem sabe que existem, a nossa história escondida, a nossa história de uma certa forma camuflada, que a gente faz isso para se proteger. O nosso cérebro esconde muitas dores que a gente viveu na infância, justamente para a gente não ficar remoendo aquilo e a nossa vida ser um peso. Então a gente vai ressignificando as coisas. Só que quando nasce o filho, se a gente não entender o que aconteceu, perdoou quem tinha que perdoar, ressignificou e botou isso para frente, a gente vai reviver toda aquela dor de novo projetada na nossa criança. Então, se foi falta de limites, falta de presença, falta de proteção, a gente vai se tornar muito protetivo, a gente vai se tornar muito exigente, a gente vai ficar em cima dessa criança, a gente vai super proteger essa criança.
né? Se foi carinho, se foi acolhimento, se foi leveza, a gente vai se tornar mais leve, mais permissivo, né? Claro, esses são dois tipos de cenários. Existem as repetições de padrões. Se eu tive uma mãe permissiva, eu posso repetir e ser também. Se eu tive uma mãe autoritária, eu também posso repetir e ser autoritária. Então existem o cenário onde a gente rebela e existe o cenário onde a gente repete esse padrão. Mas acontece, por isso que nós precisamos estudar sobre a nossa criança interior, acolher a nós mesmas, para que a gente consiga aí dar para os filhos o que eles precisam e parar de dar para eles o que a gente recebeu ou o que a gente gostaria de receber. Então essa é uma reflexão importante que o filme traz bem sucintamente, eu que estou aprofundando aqui, mas ele traz esse gancho para a gente parar para pensar por que a mãe era tão relax, tão leve, tão alto astral antes e agora é uma carrasca, chata, só fala não para tudo, entendeu? Porque provavelmente foi o que faltou para ela, mais controle. Se existisse, né, essa pessoa de verdade, se não fosse uma ficção, talvez era o que tinha faltado e ela estava querendo dar para os filhos para não fazer falta na vida deles essa exigência toda, né, de limites. E depois também o filme traz a reflexão do homem, o homem que não se posiciona na família, né, o homem que ele fica mais nos bastidores. Ele é advogado dentro do filme, ele trabalha bastante, ele faz o papel do pai legal. E a mãe é a mãe que fala não, é a mãe que impõe as regras, é a mãe que limita. E o pai tudo, mas deixa, eu vou ver com a sua mãe que sabe. E o pai não se coloca dentro do papel de pai, papel de cabeça da família, né? De conduzir a família. É a mãe quem faz isso, então ele acaba ficando com o papel do bonzinho e ela com o papel da bruxa. E o quanto isso faz falta, principalmente no menino, né? Principalmente no menino. No final do filme, por isso que eu falei que vai acabar tendo spoiler nesse filme, mas não vou tentar não contar os detalhes para quem não viu ainda, mas no final do filme o menino fala pro pai que foi muito bom, ele tá sendo mais rígido, né? É bom, foi gostoso, foi legal, porque faz falta, principalmente pro homem, um pai que não seja autoritário, porque se vocês perceberam no final do filme, o pai, ele tem um papel mais firme com as crianças, mas ele não é bruto, ele não é agressivo, ele não é autoritário, mas ele é firme, coisa que ele não era antes, ele cedia demais. E no final do filme, ele é mais firme e isso ativou gatilhos no menino e o menino disse que foi bom, ele gostou. Porque o menino, ele precisa da figura de referência, de autoridade masculina na vida dele, para formar a própria identidade dele. Ele precisa disso para se espelhar e conseguir crescer, certo? Então isso é muito importante para o menino, tanto que o filme retrata isso também bem no finalzinho. Eu achei muito bacana trazer dessa forma, de um jeito leve. Talvez se a gente não entender tudo que a gente entende aqui, a gente não pesca essas coisas no final do filme, mas ele retrata isso, que é importante. O filme retrata também a dificuldade que a mãe tem em deixar a criança crescer. Tem gente perguntando qual é o nome do filme. Dia do Sim, tá escrito aqui em cima, ó, na live, ó. Dia do Sim é o nome do filme, tá bom? Quem não assistiu vai ter alguns spoilers aqui, mas vale a pena ver a live e depois ver o filme de novo. Então o filme também retrata isso. A mãe tem uma adolescente que está crescendo, não é mais criança. E a mãe tem essa dificuldade em deixar a filha crescer, ver que a filha está interessada em outras coisas, que não é mais criança, né, que tem outras vontades, outros desejos que muito provavelmente sejam diferentes do dela, que antes tudo que ela dizia a criança aceitava, agora por ser adolescente parece não aceitar mais. Mas não tá vivendo a sua própria identidade, tá crescendo, tá criando suas vontades, seus desejos, e isso parece que afasta a mãe dela. Isso também revela, gente, a questão da projeção do nosso eu mãe, projetando a minha criança interior na minha filha. Porque se a gente está conectada e ela está aceitando tudo que eu tô dando para ela, eu tô me abastecendo de uma certa forma. Eu tô dando para mim mesma o que eu gostaria de ter recebido. Mas daí um dia essa criança cresce, vira adolescente, ela vai embora e aí eu fico vazia porque eu paro de ficar me nutrindo, eu paro de ficar me abastecendo. E aí eu tenho medo de perder isso. Então a gente acha que tem medo dos filhos crescerem, na verdade, sim, existe também
né? Esse medo deles, não é um medo, é uma saudade, né? Um desejo deles voltarem a ser criancinha. A gente tem vontade do cheirinho, daquilo que se fazia antes. Mas eu vejo porque não tenho filhos adolescentes, mas eu tenho um irmão de 12 anos hoje e que eu acompanhei, era uma delícia. Eu tava revendo uns vídeos dele pequenininho e agora ele já um marmanjão, 12 anos, maior que eu. Dá saudade, né, de quando ele era pituquinho e fazia assim no meu narizinho, agora não faz mais o narizinho dele. Ainda ontem eu brinquei com ele, tava lá, falei, vem aqui, Catatá. Dele, fez assim, mas deixou eu fazer. Então a gente tem essa saudade, né, de quando era pequeno. Só que muitas dessas saudades é a projeção que a gente faz de nós, do nosso eu lá íntimo na criança, querendo, né, receber da criança aquilo que na verdade nós queríamos ter recebido dos nossos pais. E como a gente lida com esse vazio quando a criança vira adolescente? O que a gente faz com isso? É por isso que nós precisamos buscar autoconhecimento. Nós precisamos do autoconhecimento para a gente não depositar toda essa responsabilidade em cima da criança e a gente possa permitir que eles cresçam, que eles se tornem adolescentes e que seja saudável esse crescimento e que não se perca a conexão entre eles e a gente, tá? E além de tudo isso, o filme retrata a questão do autoritarismo e da permissividade. O quanto nós pais, né, na figura da mãe sendo autoritária no filme e do pai sendo permissivo no filme, o quanto isso, né, desconecta a família, o quanto isso é prejudicial, o quanto deve existir uma relação mais equilibrada. E aí o filme traz o não, 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 o tempo todo dizendo não para as crianças, não, não, não. Isso afasta as crianças da gente, a própria adolescente não trabalha escutativa, ninguém entende ela. E aí sempre não, não, e ela acaba se sentindo abandonada emocionalmente, não compreendida e se volta para os amigos e acaba fazendo coisas erradas. E aí vem para a permissividade, a gente acha então que é a hora do dia do sim, né? Por isso o nome do filme, Dia do Sim. Porque daí a gente acha então que a gente precisa o quê? Liberar, ser permissivo, deixar para que as crianças se sintam amadas. Então eles decidem fazer um dia inteiro do sim. O filme chama O Dia do Sim, gente. E aí o que acontece? Tem algumas regras, não pode exigir nada pro futuro, então tem que ser sim pro presente, então eles não podem pedir coisas que vão durar no futuro, como por exemplo ter um cachorro, comprar alguma coisa que vai usar no futuro. Então tem algumas regras, não pode furar valores e princípios, a família cria algumas regras e eles naquele dia, por 24 horas, eles têm que dizer, eles não podem dizer não para as crianças, eles precisam dizer sim para as crianças, né? E aí é muito bacana, porque daí a família começa a viver coisas que as crianças gostam de viver. Essa é uma reflexão bem bacana do filme também. O quanto a gente faz a criança viver o nosso mundo e a gente não vive o mundo da criança, o mundo da diversão. Tem uma cena no filme que eles vão para um lava-rápido no carro e lá nos Estados Unidos é aquele que você entra no lava-rápido, né, e você não sai do carro. E aí é bem legal, tá até no trailer isso. Eles vão passar pelo lava-rápido, a criança fala, abre os vidros! Daí os pais ficam desesperados, porque como assim abre os vidros? Como assim? Vai molhar o carro tudo por dentro. E eles não podem falar não, porque eles estão no dia do sim. E aí a mãe coloca óculos, todo mundo se capota lá e fala, então vamos abrir os vidros. Abre os vidros, aí entra água, espirra sabão e eles fazem aquela alegria toda, todo mundo dando risada. Aí do meu marido comentou assim, mas essa cena foi meio perigosa, porque isso aí poderia ter estragado o carro. Tá vendo como que a gente é? A gente já fica pensando no nosso mundo. Então é uma reflexão muito importante pra gente fazer sobre isso, né? O quanto a gente quer dar um momento feliz pra criança, às vezes, a gente quer dar pra eles um pouco do que vai deixar eles felizes, mas ainda assim a gente pensa com a nossa cabeça. A gente quer dar pra eles aquilo que nós vamos gostar de receber, que nós vamos gostar de fazer. E a gente não se preocupa com que eles, ou nem para pensar no que eles gostariam. De viver um pouco a fantasia da criança, o mundo da criança, entender esse mundo. O mundo da criança é um mundo onde está sempre pai e mãe junto. Gente, eu tava refletindo ontem algumas coisas e me veio até na mente, eu lembrava de quando eu tinha por volta de uns 10 anos, mais ou menos, às vezes que eu sentava com os meus pais, porque a gente estava relembrando com a minha mãe e com o meu pai, a época em que eles saíam bastante, festavam, tava sempre na casa de amigos,
que eles gostavam muito, e eu lembro disso. E eu tenho na minha memória as lembranças de quando eu sentava com eles para jogar cartas. Minha mãe e meu pai adoravam jogar baralho, cacheta, quem conhece, né, esses jogos de baralho? Cacheta, tapão, tinha um outro também, dorminhoco, eles adoravam jogar. E eles me ensinaram quando eu era criança. E eu lembro dessas cenas, eu lembro disso com alegria, eu lembro disso e aquece meu coração, porque era o único momento em que a gente sentava junto para fazer algo em família. E aquilo registrou, porque não era um hábito da minha família fazer coisas em família, porque minha mãe não teve isso, meu pai não teve isso, eles me deram muito dando o carteado pra gente ter esse tempo. Então, as crianças, elas vão registrar momentos, porque as crianças amam brincar com crianças, mas elas amam brincar com a gente, elas amam estar com a gente. Então, se você puder jogar um jogo com seus filhos, se você puder sair pedalar com seus filhos, sair tomar um sorvete com seus filhos, mas para eles, não para você. Não com o celular na mão, não conversando com outro adulto, fazer coisas com eles. Ontem eu estava na piscina aqui do prédio com as crianças e a gente começou a brincar de tubarão. Gente, a alegria deles, porque eu nadava fingindo que era um tubarão e corria atrás deles dentro da água. Eles se matavam de rir, eu via no olhinho brilhando. E quanto tempo foi isso? Fiquei 40 minutos brincando mesmo. Depois a gente cansa, né? A gente adulto não aguenta brincar 2 horas, 3 horas, 4 horas, que nem as crianças. E aí eu cansei, saí da piscina, sentei um pouco, eles foram brincar um pouco de bolinha com o pai. Então eles amam isso. E o filme retrata a família entrando no mundo da criança e querendo viver aquilo que a criança gosta de viver. E uma última reflexão do filme que ele traz pra gente parar para prestar atenção que não é ser permissivo. Que quando a gente fala assim pra criança pra tudo, falta algo importante que é direcionamento, proteção e limites. Então o filme mostra as crianças fazendo coisas, achando que tá maravilhoso e se dando mal. Mostra a criança insegura, com medo, sem saber como resolver aquele problema, porque ela precisa do adulto para guiá-la. Mostra a adolescente que se rebelou contra a mãe porque não se sentiu ouvida e no final se sentiu desprotegida, buscando o acolhimento da mãe, quando encontra se sente realizada. Então isso retrata pra gente que não é sobre permissividade, porque se você disser sim pro seu filho para tudo, ele vai sentir falta da tua proteção, do teu guia, do teu direcionamento. Então a grande questão é a gente aprender a ter o equilíbrio. Então se você não assistiu o filme, assista, ele chama Dia do Sim, tem gente perguntando, tá no Netflix e é muito legal para vocês entenderem tudo isso. Depois de toda essa análise que eu trouxe aqui para vocês, eu garanto que vai ser bem mais legal assistir até de novo para quem já viu. Quem já tinha pensado em todas essas análises que eu trouxe? Conta aqui pra mim. Quem que assistiu o filme não tinha feito toda essa reflexão e agora tá caindo fichas e falou, é verdade. Coloca aí pra mim pra eu conhecer vocês, tá? A Andressa colocou, se eu assistir isso com o Mikael, ele vai querer o dia do sim? Ele vai querer o dia do sim. Quando eu disser não, ele vai querer voltar a ter o dia do sim. Andressa, aqui em casa o Pedrinho já disse que no dia do aniversário dele ele vai ter o dia do sim. Ele quer o dia do sim no dia do aniversário dele. Eu falei pra ele, vamos conversar mais sobre isso, porque você viu que não deu muito certo no final. Ele, não, mas a gente põe umas regras e tal. Aí eu falei, vamos conversar mais sobre isso. Tô até pensando em aderir esse negócio de adocinho no dia do aniversário dele, mas vou estipular umas boas regras aí, hein? Porque precisa de limites. E a gente não precisa viver os problemas para saber que os limites são importantes. A grande questão é como saber colocar esses limites. Gabi, como que eu coloco o limite do meu filho sem traumatizar, sem limitar, né? Sem prejudicar a minha criança. Então, gente, o limite ele é saudável, a proteção ela é importante, o guia, o direcionamento e o não, ele é extremamente importante na educação das crianças. Mas o como a gente faz isso é que faz a total diferença. E é através do nosso curso, da Imersão Mais Que Evolui, que nós vamos aprender o como, tá bom? Claro que eu trago sempre muita informação para vocês aqui de forma gratuita, para vocês aprenderem esse como, só que dentro da imersão a gente consegue trazer uma linha de raciocínio mais pontual, que vai fazendo sentido e vai encaixando os quebra-cabeças na nossa mente e a gente consegue aplicar com muito mais eficácia. Por isso que se você ainda não se decidiu se vai ou não fazer, vem participar.
tá? O curso tá lindo, tá com preço ótimo, gente. Pode procurar qualquer educadora parental, qualquer pessoa que trabalha com isso na internet. Ninguém vende um curso de mais de 10 horas ao vivo pelo preço que eu tô fazendo. Então é especial mesmo, tá? Para que vocês possam participar comigo, pode parcelar. Eu quero ver vocês junto nessa comigo, tá bom, gente? O link de inscrição tá na minha bio. Só vocês clicarem lá, já vai abrir direto o site de venda, tem lá um depoimento meu sobre a minha história, depoimento de mães que já fizeram curso, é bom vocês assistirem se tiverem dúvidas. Tem tudo que nós vamos aprender dentro do curso, os dias serão dia 9 e 10 de abril. O curso também vai estar gravado, tá bom? Então, se você não conseguir participar totalmente ao vivo ali comigo, você pode assistir depois, que a gente vai disponibilizar o curso para você. Mas eu tenho certeza que vai ser transformador. Sempre foi. Não teve uma família que reclamou, que saiu, não valeu a pena. Não teve uma família até hoje. Olha que eu já atendi várias, tanto no presencial quanto no ano passado que eu comecei no online. Então eu sei que você não vai se arrepender, tá bom? E assistam o filme e me contem a reflexão, se valeu a pena assistir a live de hoje, o que vocês entenderam sobre isso, tá? Vocês gostam de trazer reflexões sobre filme? Porque eu posso começar a ver algumas das conexões da manhã com isso. Tem tanto filme que eu assisto bom, que traz reflexão importante. Se vocês quiserem, a gente pode começar a incluir aí algumas reflexões sobre os filmes para estimular vocês a assistirem coisas interessantes que vão ajudar vocês no percurso da evolução, tá bom? Daiane, onde é a inscrição? Tá lá na bio. Elaine, eu decidi, vai ser especial. Isso aí, gente, vai ser mesmo, se Deus quiser. Aqui em casa, o dia do aniversário é o dia do rei. Eles têm algumas escolhas que aguardam o dia do aniversário para fazer. Que legal, que legal. Bacana, gente. Como colocar esses limites de forma saudável? Daiane, aí você vai precisar fazer um curso, tá? Porque não é uma frase que eu te explico isso. Precisa de umas boas horas e na imersão a gente aprende várias coisas sobre isso, tá? Assisti pensando em como a mãe não ouvia a necessidade deles, os gritos para mandar a ditadora. Exatamente. Que é aquela coisa de querer calar comportamento, de querer que as coisas saiam do jeito dela, na hora que ela quer, né? E são coisas da nossa criança interior, que refletem a nossa maternidade e desconecta mãe e filho. Por isso que a gente precisa prestar atenção nisso, né? Gente, é isso então. O nome do outro filme, Gabi, eu vou pegar, não lembro dele agora, acho que é Rosa e Momô, acho que é isso, Rosá e Momô, alguma coisa assim, tem no Netflix, mas ele não é feliz, tá, gente? Ele não é triste, mas ele também não tem um final muito feliz, mas é muita reflexão importante sobre a infância, a necessidade de proteção e de carinho da criança, as crenças que ela forma a partir do mundo. Mas é um outro filme que se eu ficar falando vai confundir com o Dia do Sim, esse é da Rosá e Momô, tá? Que mais? Que você, já que você indicou Meus Filhos Amou, alguma coisa que eu indiquei, não peguei a mensagem lá atrás. O Superbook, é verdade, Superbook tem no YouTube, gente, tem conteúdo bom no YouTube, só não liberem para os seus filhos assistirem à vontade. Vocês selecionam o que é importante e passam para eles. No YouTube tem o Superbook, é uma série de filmes cristãos, eles trazem a época atual e eles fazem um retorno na época da Bíblia e contam a história, é bem bacana. Aqui em casa os meninos gostam bastante e a Jaque tá dizendo que viu, indicou e os meninos gostaram também. E é isso, tá bom? Um beijo grande pra vocês, ótima semana, cheia da presença de Deus aí, que Ele abençoe vocês, proteja vocês, a família de vocês. E a gente se vê amanhã, 7h45, mais uma das nossas conexões da manhã. Beijo! Fui!